E aí, obviamente, que nós entramos na fase neonatal. A criança nasce e, a seguir a sair da maternidade, vai ao pediatra, ao dentista. Uhum. Não tem Quantas dente, né? vezes, Pra quê? quantas vezes é que as mães se preocupam em levar os filhos ao dentista quando os filhos nascem? Só se bater a boca no chão por algum motivo. Só se cair do berço. Uhum. Exatamente. Só se houver algum incidente. Porque de resto, e o rastreio todo que é necessário fazer? Fica tudo por fazer. Coisas Se esses básicas, pais, né? se esses pais sabem desse processo, por exemplo, a questão que nós falamos da higiene oral. Quando nós falamos da higiene oral, há um aspecto muito importante na higiene oral. E a higiene oral, ela deve ser instruída já com o bebê à frente do profissional e dos pais. E Uhum. aí você pode me dizer assim, tá, mas então você explica para a mãe, não tem que explicar para o pai. Não, não, pai, você que está me ouvindo, ou dentista DGR que vai falar com o pai. Dentista DGR, sensibilize esse pai para o fato de que uma criança recém-nascida amamenta de 2 em 2 horas. Seja de dia, seja de noite. E aí o que acontece é que esta mãe precisa de se recompor, de se recuperar para poder estar pronta para a próxima amamentação. Então, se nesse momento a mãe acordou para amamentar o seu filho e a seguir ela se mantiver acordada para higienizar a boquinha desse bebê, é mais um tempo de vigília que ela não vai descansar. E o pai Uhum. pode estar a ressonar do lado, eu pelo menos ressono muito, mas ressonando ou não, se o pai estiver a dormir do lado, ele nem vai se dar conta de que o tempo de descanso da sua mulher está encurtado cada vez mais. E isso vai interferir com a produção do leite, Uhum. isso vai interferir com o estado emocional dessa mãe, que vai começar a entrar em privação de sono. Ora, se a tarefa for dividida pelos dois, as felicidades são multiplicadas por 2. E as Uhum. dificuldades são divididas por 2. Fica mais leve. Então, a mãe acorda e amamenta a criança. X, bacana. Né? O pai, a seguir, pega na criança, faz a higiene oral e põe a criança a dormir. A mãe já Com adormeceu. certeza. A seguir, adormece o pai. Quando a criança terminar de amamentar, o pai acorda. Ele dormiu aquele tempo a mais enquanto a mãe amamentou. A mãe dormiu aquele tanto a mais enquanto o pai fez a higiene oral. E dá tudo certo. E está tudo bem. E a conectividade, o trabalho de equipe e a família trabalham juntas. E aí o que acontece, Camila? Vem aquela clássica pergunta, né? Ah, mas e quando a criança não adormece, chora e berra e chora? Na maior parte das vezes, por que a criança berra e chora? Você já contou essa, né? Já, Tem não até um já? post. Já. Essa é boa. A criança berra e chora por quê? A criança berra e chora porque tem cólicas. E tem cólicas por várias razões. Mas nós poderíamos falar de várias razões, mas vou falar daquela que a Camila já referiu, a falta da higiene oral. Em que aquele leitinho que a criança adormece no peito da mãe e não é capaz de fazer uma deglutição completa, uma limpeza, uma autolimpeza da sua boca, vai fazer o quê? Vai fazer com que essa criança tenha a próxima vez que acordar, um volume de leite coalhado dentro da boca que vai descer com o leitinho novo. E, obviamente, vai fermentado e vai produzir cólicas nessa criança. Esse trabalho dual, pai e mãe a trabalhar em conjunto, vão fazer exatamente com que todo esse processo melhore muitíssimo. Depois, obviamente, que as questões das noites mal dormidas, muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, tem a ver com rotinas. Uhum. E aí, Camila, não pode ser ônus de um dos elementos do casal impor as rotinas e o outro relaxar nas rotinas, porque a criança precisa dessas rotinas, ela precisa dessas regras. E não Sim. pode ser um ponto de conflito do casal esse estabelecimento de regras e rotinas. Eles têm que fazer isso em prol deles próprios
e em prol da própria criança, do bem-estar da criança. Então, isso vai fazer com que até a regulação do sono seja melhor para a criança e para os próprios pais. Seja na indução, na regra de ter aquele horário para adormecer e as coisas funcionarem sempre dentro do mesmo ciclo circadiano, sempre do mesmo ritmo. E a criança é educada no seu sono. E isso melhora, só isso já melhora um colosso de coisas. Mas aquela velha história, às vezes é importante que seja dito, por exemplo, aos pais ou ao pai, atenção que quando você chega em casa à noite, por muito que seja adepto do futebol, não ponha a televisão aos berros e não se ponha aos gritos a torcer pelo seu clube. O seu clube vai julgar mais os anos todos que você viver. Esse ano, se calhar, vale a pena não ser tão efusivo na torcida para que o ritmo circadiano de sono, de indução do sono do seu filho não se altere, não se atrapalhe. E isso certamente é, às vezes, alvo de alguma divergência entre as pessoas. Mais uma vez, orientações do ponto de vista da medicina familiar, que só um dentista que pensa fora da caixa e que prevê as coisas prometeu providenciar melhores resultados. Táticas tão simples como a regra do banho, por exemplo, para a indução do sono, às vezes a mãe já está exausta daquele dia, de toda a função que esteve com a criança. O pai, eventualmente, chegue, porque as licenças não são necessariamente simultâneas, eles podem alternar a licença paternidade e a licença maternidade. Quando o pai chegar a casa, ele pode, por exemplo, estabelecer a regra de o banho antes do soninho ser um pouco mais aquecida a água, um grauzinho a mais nessa água, um pouco menos de luz, e o sono já começa a embalar, e essa criança já vai ter uma indução do sono diferente, melhorias para o casal, melhorias para essas pessoas que estão ali e que você, profissional de saúde, DGR, um profissional ligado na preocupação do impacto que causa de bem-estar à família, à criança, ao seu paciente e os seus descendentes, é que você que está provendo esse tipo de informação.